Esfera. Ah, também, muito simples, tá? Elementos da esfera, né? Eu tenho os meridianos, paralelos, tá? Mas o que tu tem que saber é isso aqui. Secção esférica. Aí aquela ideia lá que a gente estava vendo, né, Rafael? Quando tu joga a gilete aqui, passando aqui, cortando, você cria um outro círculo. Só que toma cuidado, né? Esse círculo aqui, diferente lá do cilindro, que era exatamente o círculo igual da base, igual o da parte de cima, do topo. Não, aqui é um cilindro. Se eu passo a gilete aqui mais para baixo, ela forma um círculo maior. Então vai depender de onde ela está passando, tá? O interessante aqui é que você tem essa relação aqui, ó, maneira. Porque digamos que aqui está o centro da minha esfera, tá? Então, se você traça daqui para cá, olha a relação que eu vou botar aqui para você. Então, aqui eu tenho algumas coisas interessantes. Eu vou chamar esse carinha aqui de Rzinho, tá? Rzinho, que é o raio dessa minha secção esférica. Aqui, perceba, né? É a distância, eu vou chamar de D, a distância, né, do centro dessa minha secção esférica até o centro da minha esfera. E perceba que essa parte verde aqui é o raio, só que é o raio da minha esfera, que eu vou chamar de Rzão. Aí olha só que bacana. Eu tenho um triângulo aqui, né, retângulo, onde eu tenho, vale essa relação aqui, ó. Rzão ao quadrado vai ser Dzinho ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Isso daqui é importante, tá? Muito importante. Tudo bem? Área e volume. Área e volume. Também não tem firula. Área, vou chamar de A, tá? É 4π R, tá? Ao quadrado. E volume, vou chamar de V, 4/3 πr ao cubo. Qualquer outra coisa que tu for ver, não, tem negócio de gomo da minha esfera, cara, qualquer outra coisa de esfera que te ensinar, caga, tá? Você tem, fuso horário, tem, porra, eu já vi negros, explicar fuso horário, irmão, levando em consideração paralelo meridiano. Galera, a área disso daqui, ó, a área disso daqui, tá? Assim, não precisa disso, tá? Pode ficar tranquilo, tá? Que caso caia um negócio desse, você pela figura, você sabe geometria plana, você sabe agora esfera, seção esférica, você vai partir disso daqui e vai resolver a questão. Mas assim, cunha, né? Caga, pelo amor de Deus, não estuda isso não, tá? Isso daqui não cai. Isso daí cai mais em vestibular, em determinados vestibulares. Para você tem que saber isso daqui que eu te passei agora, tá? Legal. Vamos fazer algumas questões aí pra gente finalizar a aula. Até aqui ficou dúvida, galera? Tranquilo, cilindro, esfera, tu viu que não tem firula. Tudo bem? Alguém não tinha estudado? Vocês não tinham estudado ou já tinha estudado e só relembrou agora? Tô relembrando. Tá, Eu também. foi tranquilo, né? De boa, deu pra Ô, mestre, entender? Hã? ali na esfera, que você estava falando, Ah, esse raio em vermelho aqui, ele só isso. vai servir para figura plana aqui, né? Isso. Para esse raio aqui, ele só serve para esse plano aqui, para essa figura plana que é esse círculo aqui. Ah, tá. Tudo bem? Ele, perceba, Uhum. ele não é raio da esfera. O raio da esfera é o verde, né? Tudo bem? Uhum. Mas ele te ajuda, né? Aí vamos ver essa questãozinha aqui. Duas esferas de raio 3 e raiz cúbica de 51 fundem-se. E aqui saiu, tem que ser separadinho aqui, né? Para formar uma esfera maior. Qual é o raio da nova esfera? Galera, falou em fundir. Ó.
Isso daqui ele está tratando de volume, tá? Falou nisso daqui, funde-se. Volume. Tá? Então, se eu pego o volume 1 mais o volume 2, isso dá um volumão, dá o volume ali V. Quem é volume 1? É a que tem raio 3 e a outra que tem raiz cúbica de 51. Então, num primeiro momento eu vou somar as duas coisas, né? Eu vou pegar aqui, bom, volume 1, tá falando de esfera, eu sei que é 4/3 π, né, raio ao cubo, mais volume 2, 4/3 π, mesma coisa, né? Só que o raio ali é aquele raiz cúbica 51 ao cubo, isso é o Vzão, tá? Ele quer, perceba, ele quer o raio da nova esfera. Mantenha a disciplina, ó. Aqui eu vou cortar aqui com 1, vai ficar 9/36 π. Mas aqui eu vou cortar aqui, 51 eu sei, ó, somei os algarismos ali, deu 6. Eu sei que 51 é divisível por 3, né? Tudo bem? Ó, 51 por 3. Tá? Então, ó, eu vou cortar esse carinha com 51 aqui, vai dar 17. 17 vezes 4, 40, 68, coisa linda. 68 π. Esse é o volumão. Tá? Vou dar uma melhorada aqui. Então, o volumão vai ser 14, vai 1, 104 π. Tá? 104 π. Cheguei nesse volume. E agora o que eu vou fazer? Cara, a gente tem que achar o raio da nova esfera. Eu tenho esse volumão agora. Bom, mas o volume dessa nova esfera, ele vai ser 4/3, é a fórmula do volume, né? Π, só que eu vou chamar de Rzão, porque é o raio desse volumão aí. Ao cubo. Acabou. Você vai cortar aqui. Tudo bem? Aqui por 4 vai dar 1 por 4, 26. Show. Agora eu vou multiplicar 26 vezes 3. Aqui, ó. Raio ao cubo. Tá? 26 vezes 3, 3 vezes 6, 18. Vai 1, 6, 7, 8. Opa, percebo que tá em raiz, né? Raiz cúbica de 78. Questão também, pô. A essa de vez em quando vem com esses negócios aí. Essa outra aqui daí, em um recipiente cúbico vazio foram colocadas 1000 esferas, tá? Então eu vou fazer o recipientezinho aqui. Eu tenho as esferas, tá? Legal. E aí ele fala o seguinte. Tá, 1000 esferas. Aqui tem 1000. Tá. Sem que elas ultrapassem as bordas desse recipiente. Tá. Em seguida, verificou-se que o volume do cubo não ocupado pelas esferas, volume do cubo não ocupado. Tá? É esse volume aqui. Tá? Era de 4 decímetros cúbicos. Tá bom. Se internamente as arestas do recipiente medem 20, galera, recipiente é um cubo. Beleza? Então, o volume, né, do meu recipiente, né, é 20. Tudo bem? Só que aí a gente já pode pensar assim, né? É 20 ao cubo, né? Tá? Isso daqui vai me dar 8.000 centímetros cúbicos. Tudo bem? 8.000 centímetros cúbicos. Aí se liga.
Se liga. Isso daqui é o volume do cubo. Tá? Aí ele fala assim, cara, esse volume verde aqui, né, que é o volume não ocupado pela esfera, é 4 decímetros cúbicos. A resposta é em centímetro cúbico. Então, eu vou fazer assim, ó, esse volume verde, que é o volume não ocupado pelas esferas, metro, decímetro, centímetro. Quando eu vou para o decímetro por centímetro, só que no cúbico, eu pulo uma casa, só que essa uma casa eu pulo, só que eu coloco 3 zeros, né? Então, ó, eu fico com 4.000 centímetros cúbicos. Tudo bem? Aí ele fala assim, ó, se internamente as arestas do recipiente, tá, ele quer o volume de cada esfera. Bom, galera, é pegar esses 8.000 aqui, eu vou pegar 8.000, que é o volume do cubo, e vou retirar, vou até colocar em azul aí para você entender, para ficar melhor. Eu vou pegar esses 8.000 aqui, tá? E vou retirar os 4.000. O que é isso, prof? É porque 8.000 é todo o volume do cubo. Se eu tiro o volume, né, que não tem as esferas, eu vou ficar exatamente com o volume das esferas, né? O volume das esferas. Vou colocar até aqui, ó, em vermelho. 4.000, né? Já tem centímetro cúbico bonitinho, 4.000 centímetros cúbicos, tá? É o volume de todas as esferas, mas, prof, ele falou que tem 1.000. Ele quer o volume de cada esfera, então eu pego 4.000 e divido por 1.000, olha só que maneiro. O volume de cada esfera é 4 centímetros cúbicos. Tudo bem aqui? Essa daí, acho que o pulo do gato só era se lembrar de colocar os zeros ali, os 3 zeros, isso que eu fiz errado. Então, aí, Ana, essa questão, perceba, a tal da matemática básica, ela, digamos assim, não está no teu edital, mas tá lá uma paradinha, uma observação que ele fala assim, ó, o edital da SDA, subtende que todo conteúdo, obviamente, claro, tu tem que ter nível médio, você passou pelo Fundamental 2. Todo conteúdo de fundamental, bababá, da matemática básica, você já sabe. Então, assim, não vai cair questão de, igual cai no CFN, por exemplo, que é de mudança, né, de sistema de medida. É isso daqui, é o nome dessa matéria. Né? Passar para decímetro para centímetro, cúbico, quadrado, não sei o que. Não vai ter questão disso, não. Mas a EA vai usar assim, ó. A ESA vai usar assim, desse jeito aqui. E aí, cara, se tu não lembrar disso, caixão vela preta mesmo. O problema é mesmo se lembrar, né? Porque a É. gente na correria sempre esquece. Sim. Exatamente. Beleza. Aí as duas aqui, pra gente terminar. Considerando o recipiente de forma de cubo, tá completamente cheio d'água. Outra questão clássica, cara. Tá cheio d'água aqui. Aí o que ele faz? 3 esferas metálicas de 1. Raio 1 foram colocadas dentro do recipiente. O volume de água que será derramado será de alguma coisa, pontinho, 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 pi, centímetros cúbicos. Nesse tipo de questão, galera, sempre olha aqui, ó, centímetro, centímetro, tá ok. Lá na outra, na de cima, perceba, eu tenho decímetro, centímetro, então tu já sabe, quando eu vou saber, prof, que eu vou ter que mudar, olha para a questão de plana, área e geoespacial, sempre olhe para essa paradinha aqui, centímetro, metro, decímetro, e vê se está tudo igual, senão tu vai ter que fazer essa transformação. Aqui não vai ser o caso. Prof, mas aqui está centímetro, aqui está centímetro cúbico. Não faz não? Não. Porque se tratando de volume, ainda mais de esfera, tu tem que estar cascudo. É porque tu vai elevar aquele centímetro ao cubo. Então vai virar um centímetro cúbico. Tem que estar só na mesma, né?
Beleza. Aí aqui, tu tem que entender que o volume que entra, se tá tudo lá no topo ali, né, tá, recipiente tá cheio d'água. Se você botar uma bolha, qualquer coisinha ali, a água vai sair. Uma outra lógica de questão, aí a PrEP já gosta muito, a SpaceX, esse volume, esse recipiente não precisa estar cheio. Ele está, por exemplo, pela metade. Você botou essas 3 bolas, a água vai subir. Aí ele quer saber o quanto subiu de volume. É a mesma ideia. Você tem que entender que o volume que sai... Então, quando tu botou a bolinha, o que aconteceu? A água saiu aqui, ó. Saiu água. Tá? Saiu água. Quanto de água saiu? O volume que saiu... Se liga agora nisso daqui. Volume... Tá? Que saiu... É igual... Presta atenção agora. É igual ao volume que entrou. Vou botar até em vermelho aqui, que é o volume das bolinhas ali, ó. Isso então vale para se não tivesse até a boca, se tivesse pela metade, é o volume que subiu, é exatamente o volume que entrou. Entrou, barra, vou botar aqui subiu, para você pegar esse bizu. Então, bom, prof, então ele quer saber o volume de água que foi derramado é o volume de água. Porra, é isso mesmo? Sim, cara. É o volume das 3 esferas. Volume de uma esfera é 4/3, né? Pi raio ao cubo, tudo bem? Vezes 3, porque eu tenho 3 esferas. Pô, essa questão aqui, ela te matava no quê? Na interpretação, mas não era nada de outro mundo. Tudo bem essa questão aqui? Se ligou nessa questão aí, Ana? Ah, boa, boa. Questão... Lembra um pouquinho de física. Essa é a ideia. Parte de hidrostática, né? Empuxa, essas coisas, né? Isso aí. Tu ainda lembra dessa bagaça, tá? Pai estudou isso aí. Tá pai estudou bizarramente física. Inclusive, física é puxada, né? Mas eu adoro física também, curto muito física. Eu só não tenho tempo de fazer um cursinho de física, mas se eu tivesse tempo eu faria também um curso de física. Já o nego me fala direto, me canta direto, vou dar aula de física, faz não sei o que. Só que o foda é o tempo. Eu tive 1 ano na faculdade de física. A gente faz 2 períodos. Física 1 e Física 2 lá no andar da física mesmo, no 3º andar. A gente sangra, porque eles rasgam a gente. Mas é maneiro. Aí eu pensei em fazer. Apesar de eu não ser formado em física, eu sou formado em matemática, mas tem tanta gente que não é formada em porra nenhuma e que fica dando aula aí igual uns malucos, né, cara? Algumas aulas legais e a maioria que, né, não é maneira, mas enfim. Vamos para a última questão. Ó, te dei o bizu lá, né? Falou na parte de falou em superfície, fundiu esfera, você lembra de volume. Aqui você vai lembrar, superfície é área. Também tem gente que confunde, né? Pensa que é volume, enfim. Um escultor, ele vai pintar, tá, a superfície de uma esfera de 6 de diâmetro. Meteu 6 de diâmetro, eu já meto aqui, ó, raio da esfera, 3 de diâmetro, 3 metros. 3 metros de raio, tá. Diâmetro é 2 vezes o raio. Utilizando uma tinta que parece, rende 3 por litro. Então, ó, outra informação, 1 litro é 3 metros quadrados. Pra tu ver, olha só que maneiro. Outra forma de te cobrar matemática básica, que não está descrito, né? Regra de 3, não está descrito lá, mas subtende que você tem que saber. Uma regra de 3 aqui bem básica. Aí ele continua, para essa tarefa o escultor gastará no mínimo tantos litros de tinta, né? Quantos litros, né? Aí ele considera π igual a 3. Se a esfera, ele está falando de área de superfície, eu tenho que pensar na área da esfera.
4πr ao quadrado. Beleza? Eu vou ficar com 4. O π ele deu que é 3. Raio 3 ao quadrado. Legal? 9, 27, 27 vezes 4. Tudo bem? (108). Tá? Metros quadrados, obviamente. Então, se liga. Ele quer saber quantos litros. Se um litro pinta 3 metros quadrados, 108 eu vou usar X. Tudo bem? Aí tu faz essa continha aqui. Multiplica cruzado, né? 3x igual a 108 vezes 1. Já vou passar aqui dividindo. (36 litros). Casa. Tudo bem?